Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Hoje trataremos de um assunto que foi amplamente mostrado, discutido na mídia ontem, que foram os atos de vandalismo, de destruição do patrimônio público praticados por vários servidores e sindicalistas nas dependências da Assembleia Legislativa de São Paulo, a ALESP, momentos antes da votação da reforma da Previdência Estadual em São Paulo. Bom, esse fato, a par de considerações jurídicas um tanto óbvias de que esses agentes, essas pessoas, certamente incorreram em crimes de dano, talvez em alguns crimes até de lesão corporal, quiçá até de rixa. A par desses comentários, essas cenas de muita violência provocaram em mim algumas reflexões que eu vou me permitir dividir em dois vídeos, o vídeo de hoje e o vídeo de amanhã, tanto para não esgotar a paciência de vocês, quanto para evitar algumas superficialidades sobre certos aspectos que eu gostaria de destacar. E já antecipo que ambos os vídeos dizem principalmente respeito à dicotomia entre público e privado, espaço público, espaço privado, valores da vida pública e valores da vida privada. Então vamos ao nosso breve debate de hoje, que diz respeito à ocupação do espaço público. O que é o espaço público ou coisa comum? E agora eu vou me referir um pouco, buscar um pouco de inspiração nas palavras da grande Hannah Arendt, pensadora alemã, uma mulher brilhante, em seu livro A Condição Humana, que tece várias considerações sobre espaço público, que ela designa como coisa comum. E o que é essa coisa comum? É o ambiente que nos une a todos nós, seres humanos, e simultaneamente evita colidências entre nós. Inclusive, há um parágrafo no livro onde ela alude a uma metáfora pitoresca de uma mesa espírita, de uma mesa em centro espírita, onde as pessoas estariam reunidas, pessoas que supostamente não se conhecem, mas estariam ali praticando um ato de fé, estariam reunidas em torno de uma mesa e ela imagina a possibilidade de desaparecimento dessa mesa. O que aconteceria? As pessoas certamente pouco ou nada teriam a dizer umas às outras, já que são, em tese, estranhas. Estão ali congregadas para um fim comum, para uma meta comum, a consecução de uma meta comum, mas são estranhas entre si. Esse é o grande paradoxo do espaço público. E aí eu acrescento algumas coisas às colocações da Hannah Arendt, e eu lembro que lá desde a pré-história, nós, seres humanos, só crescemos, só nos desenvolvemos como espécie pensante que somos, graças à nossa capacidade de travar cooperação. Então, lá no passado, as tribos bem remotas começavam a cooperar umas com as outras para a consecução de metas comuns e assim foram ampliando seus laços e fomentando desenvolvimento, riqueza, até chegarmos às nações como são atualmente. E essa cooperação, ela se baseia em quê? Em acordos, em transações, e aí eu uso inclusive o sentido jurídico da palavra transação, que é o mecanismo graças ao qual duas partes cedem reciprocamente em seus interesses, ou seja, uma das partes que deseja transacionar com outra cede um pouco, recua um pouco, ganha menos, mas consegue essa transação que lhe é vantajosa.
e o mesmo vale para a sua co-contratante, para outra parte. Então, a vida no espaço público é feita dessas transações. E devido ao dinamismo dos fatos sociais, das relações entre as pessoas, é óbvio que essas transações, esses acordos humanos, são, em essência, muito instáveis. Então, eles surgem como os próprios contratos, eles surgem a execução do objeto daquele contrato e eles morrem como? Ou o prazo contratual expira, ou há uma rescisão contratual, e aí se estabelecem novos contratos com outras partes, ou até com as mesmas partes em condições distintas. Então, esse é um espaço público, como concebido pela Hannah Arendt, que é um espaço da pluralidade, é o espaço de diversas tipologias de seres humanos convivendo entre si e que tem que aprender a olhar e a ouvir e ser ouvido pelo outro, aprender a lidar com a alteridade. Porque quando você não consegue mais ouvir o outro, o que acontece? Há uma ruptura, há uma quebra nesses arranjos provisórios e você não consegue chegar a outros arranjos, sejam provisórios ou até mais definitivos, e há uma impossibilidade de convívio social. Então, pensamos um pouco nesse conceito de espaço público para pensarmos naquelas pessoas que invadiram as dependências da Assembleia Legislativa e praticaram atos bastante danosos ao patrimônio público. Pensemos, essas pessoas, em tese, têm o direito de discordar do que está sendo proposto na Assembleia Legislativa, do que está sendo discutido? Óbvio que sim. Elas também são cidadãs, são pagadoras de impostos, têm direito à livre manifestação, têm direito à colocação das suas ideias. Agora, pergunta-se, por que, em vez da prática desses atos que geraram imagens, confesso eu, bastante chocantes, realmente de verdadeiras massas, e aí eu não uso o termo massa à toa, de verdadeiras massas de pessoas, que você observa claramente, perderam a capacidade de dialogar com o outro, perderam a capacidade de pensar, de agir como indivíduos, lançando mão da sua capacidade reflexiva, inclusive para debater suas posturas, para fazer valer os direitos de que se acham investidos e tudo mais. Então, por que essas pessoas, em vez de invadirem em massa e se mostrarem como verdadeiras massas de manobra de alguns líderes, sob algumas bandeiras, por que essas pessoas, sentindo os seus interesses afetados pelo conteúdo que seria votado por aqueles parlamentares, que aquelas pessoas não tentaram institucionalizar o conflito? Por exemplo, vários são os modos, numa sociedade moderna, de você resolver seus conflitos com o outro, ou até mesmo no espaço público, com parlamentares, pelas vias institucionais. Uma delas são os inúmeros meios de pressão que você pode exercer sobre o seu parlamentar, inclusive pelas redes sociais, que têm se mostrado, se revelado cada vez mais poderosas para o alcance dessa finalidade. Então, antes da votação dessa reforma, que já vem sendo anunciada há tantos meses, essas pessoas poderiam ter convocado parlamentares, poderiam ter organizado debates públicos, poderiam ter discutido suas ideias e ouvido as dos outros. Talvez tivessem chegado a algumas transações, como eu já falei no início desse vídeo, mais vantajosas para os seus interesses, que não fossem nocivas ao patrimônio público, aos interesses públicos. Uma
uma vez votada a reforma lá na Assembleia, por que não, se for do interesse dessas pessoas, questionar a decisão dos parlamentares, a decisão da Assembleia, pelas vias judiciais? Ninguém pode ser privado do acesso à justiça, isso é um princípio constitucional, então caberia a essas pessoas, sim, o direito, em tese, de questionar resoluções, normas emanadas da Assembleia Legislativa, caso essas pessoas discordem. E se de toda forma os meios de discordância não funcionarem, não conseguirem fazer com que essas pessoas alcancem o seu propósito, que seria, na verdade, barrar os dispositivos da reforma, o meio inevitável seria a aceitação da lei promulgada, saber, da reforma, que, em última análise, também é uma medida extremamente democrática, considerando que numa democracia você tanto pode fazer valer os seus interesses, quanto não conseguir alcançar esse seu propósito. E aí cabe ao cidadão ordeiro aceitar essa decisão e prosseguir na sua vida, na próxima eleição, escolher representantes com outros perfis ideológicos, mais afinados aos seus interesses, aos seus ideais de vida. Até porque, num regime democrático, num Estado de Direito, insisto eu, o que há é uma previsibilidade de condutas de acordo com normas legais. Ou seja, a partir de um determinado quadro de fatos, de circunstâncias, você prevê que determinadas condutas humanas vão produzir os efeitos X, Y, Z, que podem ser produzidos, dependendo dos atores envolvidos. E aí entendo por atores juízes, parlamentares, membros do executivo, ou seja, o ator do espaço público que estiver encarregado da tomada dessa decisão. Então, você tem uma margem de previsibilidade de conduta. Porém, numa democracia, você jamais pode ter a certeza da tomada de decisão do agente público, ou seja, você jamais consegue conhecer a priori que tipo de decisão aquele agente público, no caso a Alesp, vai tomar. Porque sabemos que decisões só são conhecidas antecipadamente em ditaduras, porque são as decisões emanadas única e exclusivamente do tirano. A sociedade submetida àquele tirano sabe exatamente a forma como ele pensa, a forma como ele age e não tem a menor dúvida quanto ao teor das suas decisões. Então, voltando e encerrando pelo vídeo de hoje esse caso da Alesp, haveria vários meios de institucionalização dos conflitos, com exceção do meio que eles usaram, que esses agentes, e aí leia servidores, sindicalistas, de que esses agentes lançaram mão, que são meios em paralelo ao funcionamento das instituições, são meios de violência e que são de todo, a meu ver, inaceitáveis em qualquer Estado democrático de direito. Bom, essas eram as minhas considerações de hoje. Amanhã teremos mais um mote de reflexão sobre esse mesmo caso envolvendo a reforma promovida pela Assembleia de São Paulo. Se vocês tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, seus comentários. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.